Olá, amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nessa manhã de domingo, quando abordaremos mais um capítulo subordinado ao tema a gloriosa esperança da segunda vinda de Cristo. Para tanto, iniciaremos com os seguintes textos. Apocalipse 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O assunto, então, do capítulo de hoje será soar da sexta trombeta. Lembramos que no domingo passado estudamos o toque da quinta trombeta. Então, estamos dando prosseguimento aí ao nosso estudo de Apocalipse. E, para tanto, vamos orar. Deus de amor e de misericórdia, mais uma vez nos prostramos em Tua presença, suplicando-Te pela direção desse estudo, que o Teu Santo Espírito nos auxilie a entender as coisas que a Tua palavra nos revela sobre o tempo do fim que se aproxima. Pedimos-Te também pelos enfermos que tanto carecem da Tua mão poderosa no auxílio pela cura de suas enfermidades. Isso suplicamos confiados na mediação do Teu Filho, Teu Filho Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, que tomou sobre si as nossas enfermidades. É que oramos agora. Amém. Muito bem. Então, nós, na quinta trombeta, né, que nós vimos lá na semana passada, nós vimos o primeiro ai, né, aquele ai, aquele terror, aquelas calamidades que estão acontecendo, à proporção que as trombetas vão sendo tocadas. Então, passou com a quinta trombeta, né, nós vimos já um pouco desse terror, nesse primeiro ai. Vimos a descrição dramática da visão que João teve de um tipo especial e incomum de gafanhotos. Nós vimos isso lá, vocês devem estar lembrados. Gafanhotos possuidores de ferrões iguais ao do escorpião. Tem até aqui uma figura que eu reservei aqui só para dar uma ideia do que nós vimos naquele estudo. Eles eram parecidos com cavalos de guerra e seus rostos eram como o rosto de homens, seus cabelos como de mulher e tinham dentes como de leões. O ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ali ao combate. Então faz aquele barulho. Nestas cenas, podemos imaginar o quão terríveis serão os dias marcados pelo juízo dessas trombetas. Nós já estamos sentindo isso. Quanta agonia e desespero assolarão a humanidade. O que poderia ser pior do que ser atormentado por demônios, como nós vimos lá, como o que ocorreu lá na quinta trombeta. Hoje veremos o segundo ai, ou seja, essa segunda calamidade, esse segundo terror, com o soar dessa sexta trombeta. Então, para isso, nós vamos
já fazer uma leitura aqui, sem perda de tempo, a respeito do texto lá de Apocalipse, onde fala da sexta trombeta, que é Apocalipse 9, 12 até 21. Então, leiamos. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, vejam só, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Que coisa terrível. E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouvi os números deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Veja que cena. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, essas 3 coisas que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Versículos 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, vejam, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, e nem dos seus furtos. Que coisa! Como vimos, o soar da sexta trombeta traz o segundo ai sobre os homens, e o sexto anjo tocou a sua trombeta, e se ouviu uma voz vinda do altar. Ele ordenou que soltasse os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Versículo 14 que nós vimos lá e vamos recordar aqui. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. Ok? Bom, de acordo com o comentário da Bíblia de Estudo MacArthur, encontramos o seguinte: a Bíblia nunca se refere, nunca se refere aos santos anjos como seres atados, ou seja, amarrados, diz lá no comentário. Estes anjos citados são anjos caídos, ou seja, demônios, são segmentos da força maligna de Satanás e que Deus atou, amarrou, mas que serão soltos para realizar o juízo de Deus por meio de seus cavaleiros. Aquele que nós lemos lá no texto. Notamos aqui que o controle de Deus se estende
inclusive as forças demoníacas. Elas são amarradas e soltas segundo a ordem dele, ou seja, segundo a ordem de Deus. Bom, isso mostra que Deus, na verdade, queridos, tem o controle soberano de todas essas coisas. É uma prova disso. E nós precisamos ter consciência disso. Quanto ao grande rio Eufrates, onde estes anjos estavam presos, e um dos 4, no caso aí, lá nós lembramos lá de Gênesis, né? Esse rio Eufrates é um daqueles 4 rios que fluem lá pelo Jardim do Éden, lá do Gênesis, ok? Então ele está citando aqui o rio Eufrates, que é um rio importante ali na região. Bem, observem que esses anjos decaídos, eles estavam previamente preparados para realizarem um propósito divino num determinado local e num determinado momento específico da história, com a precisão não só do ano, mas também do mês, do dia, da hora, em que a missão de eliminarem a terça parte dos homens fosse cumprida. É o que nós vemos aqui no texto. Vamos ver aqui, Apocalipse 9:15, diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, a gente verifica aí a precisão com que é colocado, não só o ano, o mês, né, mas também o dia e a hora que essa missão deveria ser executada. Eles deveriam executar exatamente essa missão de eliminarem ali 1/3, né, dos homens da terra. Muito bem. Essa outra figura aqui, aliás, a anterior mostra aqui, olha, os 4 anjos que estão lá junto ao Eufrates. Aqui uma ideia, né, desse, que ele diz que é como um cavalo com cabeça de leão e a cauda, né? A cauda era como serpente. Então, aqui dá uma ideia desse animal, né? E aqui, ó, o estrago que esses anjos, junto com esses cavaleiros terríveis, fizeram. Então, vejam aqui uma série de pessoas mortas, né? Então, é uma coisa assim muito, muito incrível, muito impressionante. O outro quadro que nós colocamos aqui, ele está relacionado com os versículos de 9, o capítulo 9, versículo 16, que diz assim: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Veja só, 200 milhões, e eu vi o número deles. Ao serem soltos, né, esses 4 anjos, eles comandaram um exército enorme de cavaleiros, preparados de modo todo especial para essa obra de destruição. O simbolismo dessa visão tem detalhes dramáticos, como nós já estamos vendo aí. O exército era de quantos? De 200 milhões de cavaleiros. Para João, apenas uma observação aqui que eu gostaria de fazer, para ele 200 milhões de cavaleiros era uma revelação extraordinária. Por quê? Porque a população da Terra, na época dele, de João, provavelmente, se era próximo ou não, ou um pouquinho mais do que esses 200 milhões, naquela época, 2.000 anos atrás. Então, falar em um exército de 200 milhões era como se falar de um exército de toda a população da Terra. Então, isso mostra que isso aqui é algo que iria acontecer mais lá no futuro,
quando a Terra tivesse muito mais habitantes, como nós vemos hoje, tá certo? Então, a população da época provavelmente não chegasse perto desses 200 milhões. Há algum tempo, a China, né, o país lá do Oriente, ela anunciou que tinha um exército de, veja, 200 milhões de soldados. A gente viu isso aí na mídia, essa informação, mas isso para o tempo de hoje, obviamente, né, onde a população mundial tem cerca aí de quanto? 7,5, quase 8 bilhões de pessoas, onde a China tem em torno de 1,5 bilhão de habitantes. É o país que tem mais habitantes. Depois vem a Índia. Trazem suas anotações, a Bíblia, né? A Bíblia, uma Bíblia que nós temos também consultado, que é a Bíblia Vida Nova, do Dr. Russell Shedd, né? Ela nos traz também algumas anotações marginais sobre esse assunto. Vejamos, os 200 milhões não são cavalos e cavaleiros normais, são engenhos. Olha só o que o Dr. Shedd está falando aqui. São engenhos de guerra e de destruição. Exércitos equipados que podem destruir a terça parte da raça humana, com armas atômicas. É o que nós temos hoje aí, disponível, né? As nações estão praticamente quase todas aí armadas com armas atômicas. Estas coisas são possíveis até no nível meramente humano, hoje, né? Destruir aí 1/3 da Terra, de pessoas da Terra, seria possível usando esse tipo de armamento, sem precisar, no caso da mão, né, do Criador, da mão de Deus, isso até seria possível, mas nós sabemos que isso que está aqui é algo sobrenatural que a palavra de Deus está nos falando. Ele continua aqui, com essas armas atômicas, né, seria possível isso acontecer. Outros comentaristas veem nesta trombeta, né, nessa sexta trombeta, uma nova onda demoníaca, com poder de matar, com poder de destruição em massa, né? Muito bem, continuando aqui, na quinta trombeta, nós vimos lá anteriormente, continua aqui o Dr. Shedd, as forças malignas apenas podiam torturar as suas vítimas. Novamente se frisa o fato de que esta calamidade cairá sobre a civilização em rebelião contra Deus. Contra Deus. Vamos colocar aqui mais um texto, Apocalipse 9, versículo 17, assim diz: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Tais soldados, como aqui diz, usavam couraças de fogo. Outra figura aqui, representando todos esses símbolos, né, que nós estamos vendo aí. Os seus cavalos tinham cabeças como de leão, como fala lá no texto, e de sua boca saía fogo, fumo, enxofre ardente. Em vez de caudas comuns, né, esses cavalos tinham serpentes venenosas no lugar da cauda. Aqui nessa figura, a gente tem uma noção aqui, olha, tá vendo aqui um animal
grande, gigantesco aqui, uma cauda também muito grande, só que a cauda é uma serpente. É como uma serpente aqui, que ela poderia picar, morder e matar. Além da cara do animal aqui ser um leão, né? Como com uma cara de leão. Né? Então, esses eram os animais que estavam ali, era como que cavalos, né? Cavalgando para a destruição. Aqui também a gente vai vendo aqui algumas coisas nessa cena, nessa figura, tá vendo aqui? Como é que eu diria? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Olha aqui, ó. Aqui nós temos nitidamente a cara, né, de como que de um leão, de uma leoa, alguma coisa assim. Aqui também, olha outro aqui, né? E as caudas aqui, ó, todas, né, também colocadas, e soltando aqui, ó, fogo, né? Fogo pela boca. Né? Então isso aqui dá uma ideia, assim, uma imagem, uma figura do que desses símbolos ali que está sendo colocado ali na visão que João teve. Ele está reproduzindo aquilo que ele viu. Então, ele viu, ele disse, olha, parece com isso, é como isso. Não era fácil para ele identificar detalhes nitidamente, porque eu imagino que as cenas se passavam e elas não demoravam. Ele tinha um pequeno tempo ali para identificar tudo aquilo ali. Eu imagino exatamente isso. Então, como vimos aqui, as caudas, né, eram como que serpentes venenosas no lugar da cauda normal lá do animal. De modo que com eles, né, com essas serpentes lá na cauda, elas podiam picar e matar os homens. Uma terça parte da humanidade, no caso, foi destruída por essa cavalaria. Tá? Essa cavalaria aí do mal. Né? Mas que foram usadas por Deus, tá? Para confrontar os desmandos, né, da humanidade. Os cristãos aqui estão sendo poupados. A gente sabe que eles foi colocado um sinal na fronte, um selo, e eles têm sido poupados dessas abominações aqui, dessa matança aqui. Então, são para os ímpios, para aqueles que não receberam, né, a palavra da verdade e insistiram em viver sem arrependimento dos seus pecados e de seus desmandos. Okay? Imagina se um cavalo com cabeça de leão, né, cuja boca sai fogo, fumo, enxofre, ardente, e com serpente venenosa na cauda. Só imaginar que figura realmente é essa. Agora, multiplique tudo isso aí, junta tudo isso aí, multiplica por 200 milhões. Imagine esse exército marchando contra esse mundo infame que aí está. Certo? Então é só a gente agora usar aqui a nossa imaginação. Submetido à ira e o juízo de Deus sobre os desmandos de um povo ímpio, sobre os descaminhos da humanidade, que não segue, né, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então são os descaminhos, além dos desmandos, os descaminhos da humanidade que não segue o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, essas trombetas estão tocando e mostrando o que está acontecendo para essas pessoas. Eles, então, preferem viver mergulhados na mentira e no engano. É isso que está acontecendo aí no mundo que nós estamos vendo aí de uma forma, assim, avassaladora. Em Apocalipse 9, versículo 20, nós encontramos: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos.
para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Ok? Então, para entender melhor esse texto aqui, o versículo 20, a gente vai voltar, nós vamos lá pegar um auxílio lá ao apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículos, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. Vamos ver aqui, vamos passar ele aqui na frente. Está ali, ó, 1 Coríntios 10, 19 e 20, que diz assim: mas, que digo? Paulo fala lá, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, prestem atenção, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Veja bem essa demonstração do apóstolo aqui. De acordo com o comentário da Bíblia de Estudo, já até usamos anteriormente, MacArthur, nós encontramos o seguinte: os ídolos e as coisas sacrificadas a eles, estou lendo aqui, não têm natureza espiritual ou poder nelas, ou seja, poder nelas mesmas, mas representam o demônio. Olha que coisa. Se os adoradores creem que um ídolo é um deus, os demônios fazem o papel do deus imaginário. Não há um deus verdadeiro no ídolo, mas uma força espiritual satânica. Demônios personificam ídolos de pedra e madeira, fabricados pelas pessoas. Veja só esse comentário. Bom, dessa forma, o que a gente vislumbra? A ira divina se desdobrará com o propósito específico de chamar os homens ao arrependimento. Isso aqui tudo, prezados irmãos, está sendo usado também por Deus como uma forma desses homens, pecadores e ímpios, também se achegarem a Deus através do arrependimento. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos ver agora o versículo 21 de Apocalipse 9. E não se arrependeram dos seus homicídios. Então, prestem atenção. Nem das suas feitiçarias, e nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Observem como eles são insistentes. Eles estão de tal forma dominados, né, pelo poder desse mundo que jaz do maligno, desse mundo que está aí pregando a mentira, o engano, levando milhões e milhões de pessoas ao engano total, né? Você, quando fala com essas pessoas de Cristo, elas debocham, elas dizem, a ciência já provou que Deus não existe. Aliás, uma aluna me fez essa pergunta uma vez. Me fez essa pergunta, não, essa observação. Eu escrevi uma frase no quadro, eu dou aula de matemática, né? Mas eu só coloquei lá uma frase, né, meio assim filosófica, e essa pessoa, essa aluna, veio com essa abordagem. Mas a ciência não demonstrou que Deus existe. Eu simplesmente respondi para ela, mas a ciência também não provou que Deus não existe. Certo? Aí passei isso para ela, ficamos empatados. Depois da aula a gente até conversou mais sobre esses assuntos. Muito bem.
Os versículos agora, aqui, ó, da 20 e 21, né, porque nós vimos o anterior, estamos vendo agora o 21, eles nos mostram que tais juízos, que esses juízos que nós vimos, referidos, eram julgamentos contra o poder mundano, secular, e não contra os cristãos. Nós temos dito isso. Os cristãos poderiam sofrer injúrias e perseguições desse poder maligno, como aconteceu lá na Grande Tribulação. Nós vimos isso lá atrás, né? Nós vimos isso lá no quinto selo. A tribulação já ficou para trás. Lá não foi juízo, não foi a ira de Deus. Lá foi devido ao pecado, aos desmandos, a tudo que a humanidade tem feito. Então lá ela passa por essa grande tribulação, mas não que isso seja já a ira e o juízo de Deus. No nosso entendimento, esse juízo, essa ira, vai acontecer como está acontecendo depois da grande tribulação. Mais à frente, um pouco. Jesus ainda não veio, ele ainda não veio, não houve ainda a ressurreição, não houve absolutamente nada disso ainda. Ele está para vir e essas coisas estão acontecendo nesse tempo, após a grande tribulação, e agora o problema é com o Criador, é com Deus. Agora é com Ele, é Ele que vai confrontar. É Ele que vai usar das suas ferramentas. Nós vimos que tem ferramentas da natureza, eventos da natureza, vimos terremotos, vulcões e outras coisas, maremotos, e Ele também agora está usando os próprios demônios, tá? Para esse seu propósito. Os cristãos poderiam, como eu falei, sofrer lá injúrias e tudo mais, mas isso não é o juízo de Deus. Tá? Isso aconteceu lá na Grande Tribulação. Podiam tais injúrias e perseguições fazer parte das suas provações, uma vez que estavam misturados ali com o mundo, né, em sua peregrinação terrestre. Isso é normal. Mas provação não é julgamento. Provação não é julgamento. A provação ela vem independente de Deus estar julgando, está exercendo ali a sua ira, depende disso. O julgamento vem de várias formas. Lá na história do mundo nós vimos vários tipos de provação para os crentes até hoje. Né? Até hoje nós vemos aí, tem até uma palavra aí que está acontecendo, está sendo colocada aí, que é a respeito como é que é mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Esqueci aqui agora. É exatamente sobre essa questão dos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos no mundo, né? É a cristofobia, né? É a cristofobia. Então, está acontecendo aí no mundo inteiro. E parece que, de alguma forma, até escondem, né, que os crentes estão sendo perseguidos. Muito bem. Notamos nesses versículos que o restante dos punidos, né, os que escaparam desses eventos, do soar dessas trombetas, dessas pragas, eles não se arrependeram e voltaram a praticar as suas depravações. Voltaram à idolatria, tá? Aos assassínios, às feitiçarias, aos roubos, a pilhagens e a fornicação. Mesmo depois dessa sexta trombeta de julgamento, eles continuaram em seu mau caminho. Nada conseguiu trazê-los ao arrependimento. Veja que situação. Deus dando ainda uma oportunidade, e eles vendo ali, né, frente a frente, e arrependimento, nada. Deus está dando essa chance. É claro que vai chegar o momento, mais à frente, nós vamos ver que não vão ter mais essa chance. Muitos vão querer morrer. Muitos vão querer não viver, para não
ver o que está acontecendo. Mas, por enquanto, a chance ainda está sendo dada, mas depois, não mais. Daí só lhe restava um julgamento ainda mais rigoroso, que é o que nós estamos falando, da parte de Deus, que virá ainda outros julgamentos ainda muito mais rigorosos, ok? Mas isso a gente vai deixar para ver, claro, nossos próximos estudos, lá com a 7ª trombeta. Nós estamos terminando a 6ª. E entre a 6ª e a 7ª tem um tempo ali de preparação, como nós vimos anteriormente, do 6º selo para o 7º, teve um tempo de preparação para que o 7º selo fosse aberto, né? Houve até aqueles 30 minutos quase de silêncio, né, no céu. A gente entende que aquilo ali era exatamente para as orações, né, dos santos. E eles pediam a Deus o quê? Uma espécie de que Deus julgasse o sangue dos inocentes. É aquilo que eles passavam, que era o martírio que eles estavam passando, que passaram. Então, aqui também, na 7ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª, vai haver também um tempo ali que a gente vai ter que dar uma pesquisada, vamos analisar, antes de entrar lá, propriamente dita, na 7ª trombeta. Então, chegamos ao final aí do nosso estudo, já estamos lá com nossos quase 40 minutos aí de vídeo. O vídeo fica um pouco pesado, né, para colocar lá no YouTube, muito tempo. E aí, vamos só ler aqui o nosso texto, que admiramos muito, 1 João 2,28, é também um alerta para nós. Ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ele está falando de quem aqui? De Cristo. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Ok? Então, esse também é um dos objetivos nossos aqui. Entender os assuntos, o que está sendo dito ali na revelação, porque a Apocalipse foi colocado ali, Apocalipse quer dizer revelação, isso foi colocado ali. Jesus passou, através do seu anjo a João, passou ali aquelas informações, aquelas revelações ali. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer e nos preparar para essas coisas, ok? Então, tenham todos um ótimo domingo e uma semana abençoada aí pela frente. E até o próximo estudo. Um forte abraço a todos e se cuidem aí diante dessas questões aí sanitárias, né, que nós estamos sendo provados aí, ok? Forte abraço.